pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a graphic novel do Inferno de Alan Moore e Edgar Campbell. Esse livro aqui eu li pro Setembro Policial, acabou que não deu tempo da gente conversar sobre ele semana passada, mas tá lido, então vamos conversar sobre ele. Primeiro eu queria falar que as ilustrações do Edgar Campbell são incríveis. É impressionante a técnica que ele usa, que parece que é tudo feito com risquinhos e tracinhos, tudo muito cheio de detalhes. É um desenho muito sombrio, né, de acordo com o tema, já que aqui nós vamos conhecer a história de Jack o Estripador, que assassinou 5 mulheres na Inglaterra aí no século XIX. Então tudo é muito sombrio, muito escuro, que vai mostrar muito como é que era esse lugar, Whitechapel também, um lugar muito miserável, muito abandonado, marginalizado. Era um lugar considerado pobre da Inglaterra, a gente percebe isso pela história, pelos personagens que frequentam esse lugar. Um lugar em que o crime não é nada incomum e uma presença muito forte da prostituição. Então o lugar é praticamente um personagem nessa história aqui do Jack Estripador. Tem muitas passagens sobre a arquitetura, que é meio gótica, mas também tem algumas variações. Aí tem alguns personagens que vão discutir como essa arquitetura é opressora, outros já vão enxergar os símbolos que as pessoas que construíram aquilo ali foram deixando ao longo das décadas, como que aquilo foi se transformando. Então tem várias passagens sobre o Whitechapel e sobre a Inglaterra, mas é claro que o foco da história é o Jack Estripador. Mas é uma história que apresenta vários ângulos, assim, acompanha vários personagens. Então a gente acompanha inclusive o Jack Estripador, não é um daqueles livros que a gente só sabe a identidade dele no final, que o detetive tem que descobrir. Não, a gente acompanha ele cometendo seus crimes e também acompanha a polícia na investigação e também acompanha a vida das vítimas. E é claro que também as pessoas que estão por trás daquilo ali. É claro que essa é uma história ficcional, tá, galera? Há várias teorias sobre quem foi o Jack Estripador, sobre os motivos dele que levaram ele a matar. E o autor apresenta algumas dessas teorias no final e explica como é que ele seguiu. Junto da história principal, a gente tem primeiro um prólogo que vai falar um pouco do que aconteceu com um investigador e um cara que dizia ter visões sobre o assassino. Então mostra como eles estão depois. Aí depois a gente vai ter a história propriamente dita, que também acompanha um período de tempo. A gente tem um epílogo que retoma o investigador Abberline e esse cara que dizia ter essas visões sobre o Jack Estripador. E depois o apêndice 1, que é comentários sobre os capítulos. Então o autor aqui vai explicar tudo que ele colocou nesses capítulos ali, que realmente aconteceu, que é baseado em fatos, tudo que ele inventou, vai explicar as teorias, vai explicar que o livro em que essa teoria que ele seguiu é o Jack the Ripper The Final Solution, do Stephen Knight. Mas nem por isso ele vai defender essa teoria como certa, ele vai mostrar que foi uma das teorias, até que caiu em descrença, mas que pra ele é que renderia a melhor história, uma história mais interessante e tudo mais. Ele vai explicar por que ele escolheu e da onde essa teoria surgiu, e também vai explicar várias teorias e vai explicar os livros que ele consultou para escrever essa história e o que ele criou, e também explica algumas referências que ele faz a essas obras aqui ao longo da história. No final tem uma referência aos assassinos e a escritores famosos que também usaram Jack Estripador mesmo, ou criaram seus assassinos influenciados pelo Jack Estripador. Então essas explicações são fundamentais para você entender tudo que o Alan Moore colocou na história. E depois dessas explicações ainda tem um apêndice 2 que ele nomeou de A Dança dos Apanhadores de Gaivota. Esse apêndice já é em quadrinho também. E aí ele vai fazer uma analogia aos apanhadores de gaivota aqui, que ficam feito bobos tentando pegar as gaivotas com umas redes, tipo essas redes de pegar borboleta que a gente vê em filme, então, tipo isso. Só que ele vai falar aqui que esse esporte deveria ser proibido, pois nele
como no boxe sem luvas as pessoas se machucam, reputações são massacradas. Aí ele, porque ninguém consegue pegar o raio da gaivota, aí ele vai fazer uma analogia a isso à perseguição, né, por descobrir a identidade do Jack Stripador. Aí ele vai contando isso através da história, os jornalistas que escreveram sobre isso, os escritores que escreveram sobre isso, até chegar no próprio Alan Moore, pelo que eu entendi, ó. No outono de 1988, estou pensando seriamente a respeito de algo extenso sobre um assassinato. Os crimes em Whitechapel nem mesmo são levados em conta, muito batidos, óbvios demais. A publicidade em torno do centenário das mortes, no entanto, me leva ao livro de Knight. As ideias se juntam, decido escrever uma série para a revista Tabu, de Steve Bissett, e contato Edgar Campbell. Aí vai mostrar ele aqui com uma cestinha na mão, caçando gaivota que nem os outros. E é muito legal. Aí ele, aos poucos, ele vai mostrando todo mundo que foi influenciado aí pelo Jack Stripador. E explica um pouquinho de como que ele escreveu essa história. Também de quando surgiu o filme do Inferno. E por aí vai. Só que tudo numa forma meio assim jocosa, sabe? Satirizando ele mesmo e todo mundo que escreveu sobre o Jack Stripador. Então é muito bacana vocês não deixarem de ler nem o apêndice 1, que tem as explicações, nem o apêndice 2, para saber um pouquinho mais sobre como o Alan Moore acabou escrevendo essa história. O Alan Moore é um roteirista de quadrinhos muito importante, muito famoso. Essa é a primeira coisa que eu leio dele, mas eu sei que ele escreveu V de Vingança e também o Watchmen. V de Vingança eu só conheço do filme, que é um filme que eu gosto bastante, mas nunca li o quadrinho. Fiquei com muita curiosidade, principalmente depois de fazer a conexão com esse aqui. E o Watchmen eu também nunca li. O do Inferno também tem um filme, acho que o filme é de 2001. E quem faz o Adeline, que é o policial daqui do livro, é o Johnny Depp. Eu ainda não vi o filme, mas minha mãe falou, veja esse filme é incrível. E ela me explicou um pouquinho, a gente ficou conversando, fazendo comparações sobre o livro e sobre o filme. E pelo que eu entendi, o filme é muito mais voltado pro Adeline, assim, que é o Johnny Depp. Então, ele é, na verdade, a grande estrela do filme e a gente só descobre a identidade do Jack Stripador no final do filme. Aquela certeza, né? Diferente aqui do livro, como eu falei, a gente acompanha desde o começo a criação do Jack Stripador, inclusive acompanha os passos do Jack Stripador, a gente já sabe a sua identidade quando ele comete o primeiro crime. Eu não vou falar, apesar disso nem ser exatamente um spoiler por estar muito no começo. Mas o que eu posso falar da história? No começo a gente vai ficar conhecendo um relacionamento que é contrário aí aos ditames sociais, inclusive aos interesses da coroa inglesa. Esse relacionamento entre uma mulher comum e um príncipe. Só que ela não sabia que ele era um príncipe, mas ela se casa com ele, tem uma filha com ele. Só que eles são separados e acontece uma coisa horrível com a pobre da mulher. Ela é praticamente uma primeira vítima da história, mas tudo se encerra por aí por um tempo. E essa criança, ela é salva por uma prostituta chamada Mary Kelly, então esse segredo é muito importante. A coroa inglesa acaba fazendo parte de uma conspiração que envolve até a polícia e outros personagens para que esse segredo nunca venha à tona. Então, gente, isso acontece muito no começo do livro. Se eu não pudesse falar disso, não ia falar nada da história, tá? Não fiquem com raiva de mim. E a gente fica conhecendo isso e ao mesmo tempo fica conhecendo a criação aí do grande assassino, do grande vilão. E é claro que as coisas fogem do controle, né? Não estava nos planos dos envolvidos assassinatos em série tão cruéis e bárbaros que chamassem tanta atenção, que fossem tão sensacionalistas, digamos assim. E é justamente isso, fica muito claro no livro, por eles serem tratados pela mídia com tanto estardalhaço, é que eles são investigados e por toda essa pressão que a mídia faz. Porque para a maior parte da polícia, o assassinato de 5 prostitutas não é nada demais, ainda mais num lugar como Whitechapel. Fica muito evidente a posição marginalizada dessas mulheres, de que ninguém se importa com o que acontece com elas de verdade.
A gente vê a degradação delas, acompanha os dramas de cada uma das assassinadas, que são 5 no total. E essas mulheres todas tiveram problemas, umas perderam o marido e ficaram sem ter como sustentar, outras foram expulsas de casa, outras fugiram de casa. E elas se vendem por muito pouco. É muito triste acompanhar a história dessas mulheres, porque elas precisam de centavos ali para comer, se vendem por esses centavos. A maioria delas se envolve muito com a bebida também, por todo esse problema que elas encaram no dia a dia. Elas são muito sofridas e infelizmente acontecem esses assassinatos com elas. A parte aí que é totalmente verdade são justamente quem elas foram, né? Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Kate Edwards e Mary Janet Garrett. A gente acompanha meio que o que acontece no dia a dia dessas mulheres, ao passo que a gente acompanha o assassino e acompanha também a investigação da polícia. A gente logo fica sabendo que os manda-chuvas da polícia não querem necessariamente que o assassino seja revelado, mas é claro que os policiais e os investigadores não sabem disso. Então eles vão realmente se esforçar para tentar descobrir quem foi o assassino, mas também com esse preconceito com essas mulheres que eram prostitutas. A gente fica conhecendo o Abelaine, que é o investigador, e ele não estava mais trabalhando em Whitechapel, mas ele acaba sendo jogado em Whitechapel por causa dessa investigação. Então a gente acompanha o dia a dia dele, como é que se dá o envolvimento dele com essas mulheres de Whitechapel e como ele vai se transformando também ao longo da narrativa, porque não é por ele ser um policial que ele é o tempo todo bonzinho, apesar de ser o personagem assim mais correto na história. E é claro que eu não vou conversar sobre o final, apesar de a gente já começar quase a história sabendo quem é o Jack Stripador. O final é bem surpreendente, o que acontece com os personagens da trama, inclusive com o assassino, e é uma história que você fica completamente preso querendo saber. Eu confesso que no começo eu demorei a engatar a leitura porque eu estava lendo outras coisas e porque como já não começa de cara Jack Stripador, tem muitos personagens, aí eu precisei até ler e retomar assim para entender direito. Mas depois que eu avancei na história e começaram a acontecer os crimes, eu não consegui mais largar o livro. Então, para quem gosta de histórias de assassinato e para quem tem curiosidade sobre quem foi o Jack Stripador, quer conhecer uma das teorias, é claro que uma das teorias é acrescentada de coisas inventadas pelo Alan Moore, mas muito bem inventadas e muito coerentes. A história, apesar de ter uma conspiração aí complicada, é uma história que praticamente se passa por uma história verídica. Então, é uma história com personagens muito interessantes. É uma história bem sangrenta, tá, gente? Você vai ver aqui Jack arrancando órgãos das pobres vítimas. Tem muitas cenas de sexo também. Então, é uma história bem adulta. E os personagens são muito ricos. Alguns você acompanha até por pouco tempo na história, mas todos despertam o interesse do leitor. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de comentar e de ler o do Inferno, ver se eu assisto o filme e falo pra vocês o que eu achei também. Até a próxima, tchau, tchau!